Se tem um cara que não tá tendo tempo para trabalhar também, é o Crespo. É 48 horas. Termina um jogo, descansa o outro, joga o outro. Aí descansa o dia seguinte, joga o outro. Descansa o dia seguinte, joga o outro. E o time tá indo bem, hein? Vamos ouvir o Crespo. Nós pensamos absolutamente em trabalhar, em fazer de todo esto de la maneira melhor. Os atletas estão fazendo trabalho que fazem todos os dias, em treinos, com a seriedade, com a vontade, com ganas. E depois mostram dentro do campo tudo isso. Ó, é o seguinte, Enzinho, a gente tá falando de um trabalho aí novo, mas que em 11 jogos são 10 equipes diferentes, aí a gente vê padrão de jogo, são 10 equipes diferentes, né, 10 times diferentes que ele montou, são 6 vitórias seguidas, uma temporada onde ele já enfiou 4 no Santos, ganhou do Palmeiras, mas era molecada, mas não tá... Ganhou o clássico, meu amigo. E outra, ganhou do Sporting Cristal, vitória contundente, 3-0 fora de casa pela Libertadores. Esses números, essa sequência, o fato de você ter 10 times diferentes em 11 jogos e ainda assim obtendo resultados e bom desempenho, é a prova do bom trabalho do Crespo, que em pouco tempo já conseguiu engatar uma boa sequência? Sem dúvida, né? Olhando pela fala dele também, né? Que ele elogia os atletas no empenho, na gana, na vontade, no trabalho que é feito. E isso possibilita ao treinador, dando oportunidade para todo mundo, do São Paulo tá fazendo esse início muito bom, promissor, né? Que a gente está gostando, tem muita coisa pela frente. Acho que assim é bom frear a empolgação, e os atletas falaram isso. Os jogadores de São Paulo têm dado entrevista nesse sentido. Mas assim, é um início muito legal, muito bom, e a fala do Crespo, né? A forma que ele trabalha com os atletas muda o time, mas o sistema muito parecido, não troca muito o sistema de jogo. Então parece que no dia a dia ele treina essas equipes que vão entrar, todo mundo tendo a oportunidade de entender aquilo que ele quer de proposta de jogo. É aquilo que o Sormani falou lá no início do Palmeiras, o planejamento, né? Então, eu volto a falar. Acho que o elenco que o Palmeiras tem era para estar fazendo o que o São Paulo está fazendo nesse início, sem dúvida. Tem desgaste, é cruel o que está sendo, como está sendo essas competições, jogos em cima de jogos, é difícil para os jogadores, tem viagem no meio disso, você fica mais na concentração do que em casa, com a família, tem tudo isso, eu vivi tudo isso. O Facincani citou aí o exemplo lá nosso, na época do Palmeiras de 99, a gente brincava que eu dormia mais com o Paulo Nunes do que com a minha mulher, do que com a Simoninha. Opa. Meu Deus do céu, né? É duro, hein? Que troca. Troca horrível, hein? O cara é agitado, hein? Deus, que troca horrorosa. Meu Deus do Você céu. dormia, né? O cara não dorme, né? Meu Deus do céu. Troca. Nossa. Putz, olha, O cara ia no você banheiro é herói, de porta viu? aberta, brincadeira. Pô, Nossa, Doutor. meu Deus. cheiro Não, ninguém no Ia mais. dormir 5 horas da Não, manhã, né, não cara? traga essa imagem para as nossas mentes. Não traz essa imagem pra gente, não, pelo amor de Deus. Não faz isso. Desagradável. não era essa época, Meu que Deus cada do um céu. fica num quarto, cada um tem o seu quarto. Naquela época era dois no quarto. Então, assim, era concentração, eram 3 jogos na semana. Então era concentração todo dia. Eu ia em casa para trocar a mala, só para trocar a bolsa. Entendeu? Então, assim, eu entendo tudo isso, não é fácil, mas vivemos um momento muito difícil. Infelizmente, essa pandemia está aí. Então, para campeonato aqui, vai ali, aperta aqui. Todos as federações, confederações, cada uma quer fazer o seu campeonato. E os presidentes, os clubes estão aceitando. Vai lá e ninguém diz, não quero assim. Eles vão junto. Então, assim, sobra para o atleta, para o treinador, a cobrança vai em cima deles, não tem jeito do rendimento. Mas o Crespo, nesse início, mostra um padrão, uma organização, um planejamento, uma estrutura de time que tem agradado. A gente tem que elogiar, sim, está dando certo. E assim, ele prova isso.
Ele vai na Libertadores fora de casa, com um time que tem limitações, ele vai lá e enfia 3. Ele não fica passando sufoco. Aí ele vem no Campeonato Paulista, mescla, vê qual é o time, estuda o outro time. O Palmeiras foi jogar contra o Mirassol, é um dos melhores times do campeonato. Acho que o planejamento de botar só a molecada e aí depois mesclar e tudo, já não deu certo. De repente, você tem que ver qual é o adversário. Dá para mesclar? Dá para botar todo mundo reserva? Pô, esse jogo é mais difícil. É em casa, não tem viagem. Então, é planejamento. Nessa hora, o Crespo está fazendo as escolhas, está conseguindo, obtendo o resultado e está jogando bem. O rendimento está sendo bom, independente do jogador que está em campo. O professor, até para alertar na tela, tá, que ele venceu 7 jogos seguidos, eu falei 6 do Paulista com o da Libertadores 7, tá? Tá falando do Campeonato Paulista com o da Libertadores 7, o que aumenta ainda mais o feito, evidentemente. O professor, só que a gente está falando de um treinador que não tem tempo para treinar, porque joga de 48 em 48 horas, que veio de outro país, não é tão longe, pelo amor de Deus, a gente está falando da Argentina, mas não estava aqui vivendo a realidade do futebol brasileiro. Em 11 jogos, com 10 times diferentes, ele consegue desempenho e resultado no início de temporada. Por que o Crespo consegue e outros não conseguem? Porque ele hoje é aquele que sabe mais o que quer. São resultados com vários times, ele não está dando padrão ao time, ele está dando padrão aos times, está dando padrão ao elenco. Então, quando um time sabe o que tem que fazer, independentemente, claro, você não vai trocar os 11, aí é uma outra situação. Mas mesmo assim, o próprio São Paulo tinha o expressinho do Muricy em relação ao time do Tele, que chegou a ganhar a competição sul-americana, chegou a ganhar uma Comebol. O Grêmio do Filipão tinha o Banguzinho, né, do Banguzinho do time do Filipão, que não deixava, não fazia feio em relação ao que os titulares apresentavam, pelo menos em termos de padrão de jogo. E o próprio Corinthians do Tite tinha um tempo também que você mudava umas peças lá e o time jogava daquele jeito, com aquela cara. O time do Crespo é isso. Muda o reserva as peças. O 6-1 no São Ontem, Paulo, por exemplo... Então, ontem, por exemplo, tinha... o time do Tite, né? Você está falando, os reservas do Tite. Exato. É isso, é a máquina azeitada. Ontem o São Paulo tinha praticamente reservas, só reservas, principalmente em comparação aos outros jogos, e continuou com aquele sistema de marcar a saída de bola, de não se contentar com o golzinho michuruca que te deixa naquela situação que o Zinho citou. É uma questão de filosofia de jogo. O que me surpreende, ou nem me surpreende, me contenta, porque a gente sabe da competência que o Crespo tem, é ter conseguido isso em tão pouco tempo num time tão traumatizado. A gente não pode esquecer que o São Paulo é um time traumatizado. Pelo menos até a chegada do Crespo, e mesmo nesse momento os tricolores mais renitentes ainda estão esperando, inclusive o clássico com o Corinthians, para fazer cobranças, né? Mas é um começo muito auspicioso. Nesses tempos em que a gente fala de dar tempo ao técnico, eu sou a favor de dar tempo ao técnico que dá sinal de que vai fazer alguma coisa. Jamais daria tempo ao Domi. É a frase do dia. Não daria tempo ao Roland, que a gente vai falar, né, somando muito do Roland aqui? Claro, pô. Vai dar tempo até... Você tem que dar tempo para quem apresenta alguma coisa, tá? O Crespo é a prova do outro lado de que tempo não é tudo. O William começou o discurso aí com várias desculpas que o Crespo poderia ter e nunca usou. Vim de fora, não sou daqui, marinheiro só... O time tá assim, o time tá assado, o time tá traumatizado. Você não ouve nada disso. O cara foi lá, começou a trabalhar e as coisas estão dando certo. Sormani, quero te ouvir aí sobre o Crespo, hein? O bom trabalho no São Paulo e a expectativa. Torcedor tricolor cada vez mais empolgado aí com o treinador argentino. E não sem razão, né, William? Não sem razão. O São Paulo está empolgando nesse início do Campeonato Paulista. É o time que tem a melhor pontuação entre todos. Na classificação geral do campeonato, o São Paulo tem 25 pontos. É o melhor time do campeonato. Nós mostramos um quadro aí agora há pouco, aí, uma arte, que é muito expressiva. Você vê, o São Paulo são 7 vitórias seguidas, 6 no Paulista, mas entre elas teve a vitória de 3-0 contra o Sport Cristal lá no Peru. Não sofre gols há 4 jogos. Nessa sequência, porque a última derrota, a última e única derrota do São Paulo, do Crespo,
nessa temporada foi um 2-1 diante do Novo Horizontino, no interior de São Paulo. Foi no dia 13 de março. De lá para cá, são 7 vitórias seguidas. 7 vitórias seguidas, com 18 gols marcados e só 3 gols sofridos. Fez gols em todos os jogos. Não sofre gols há 4 partidas. O argentino está sabendo o que fazer. Você nota. O elenco de São Paulo é bom? É bom. Mas é um elenco do nível dos grandes elencos do futebol brasileiro? Não é. Não é. Está se reforçando, os jogadores estão chegando, ainda tem aquela falta de entrosamento, o que é natural. Mas mesmo assim, o Crespo sabe como lidar com o elenco. Ele sabe se planejar. Está sabendo se planejar. E o resultado é o que a gente tem visto aí. Entendeu? Até anotei aqui, olha, os jogos que não tomou gol. 1-0 no Palmeiras, 3-0 no Sport Cristal, 2-0 no Santo André e 1-0 no Ituano. E 1-0 no Ituano. Perdão, 3-0 no Ituano. Quer dizer, o time está mostrando. Digamos que os resultados não fossem auspiciosos, usando até a expressão que o professor usou. Perdeu um jogo aqui, um jogo ali. Mas você nota que o São Paulo tem para onde crescer. O que você não notava, por exemplo, nós vamos falar mais tarde, do Ariel Roland. Não tinha para onde crescer. Ele não conseguiu. Um jogo só bom ele fez. O ponto fora da curva do trabalho do Ariel foi o jogo contra o São Lourenço. Agora, a realidade, o todo, era muito ruim. Não te dava segurança nenhuma de que ia melhorar. Ponto. Voltando ao São Paulo. O do São Paulo, não, você vê desempenho. É aquilo que o professor falou. Meteu 1-0 no Ituano, não sossegou. Quero mais. Fez 1-0 no Sport Cristal fora de casa, não vou garantir resultado. Eu vou tentar fazer mais gol. Eu vou tentar me impor, mostrar que eu não estou aqui por acaso, de passagem. Eu quero chegar até o fim e, se possível, ser campeão. É ambição. Ambição. O São Paulo do Crespo é um time ambicioso. Não se contenta com pouco. Porque isso é mentalidade de treinador. Mentalidade de treinador. Nós mostramos aqui, no sábado, a decisão da Copa da Liga Inglesa. Demorou para sair o gol do City. Demorou. Aí, de repente, veio o cruzamento numa falta do De Bruyne, o Laporte fez o gol de cabeça e deu o título. Mas isso não foi no final do jogo. Faltava ainda 10, 15 minutos. Você acha... Quem viu o jogo, viu. O City não voltou para ficar no seu campo e se defender. Agora eu vou defender o resultado. Não, o time continuou em cima. Ele jogou dentro do Tottenham. Jogou, exatamente. Isso é mentalidade. Isso é ambição. É isso que nós queremos dos nossos times. Ambição, é mentalidade ofensiva, é jogar bola. Coisa que a gente não via, por exemplo, nos times do Carille. O Corinthians fazia 1-0, botava um ônibus em frente da defesa. E todo mundo criticava. Tinha resultado? Obteve. Obteve resultado. Mas agradou? Eu prefiro o São Paulo do Crespo.